Olá, boa tarde. O Senado agora está começando. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que determina a perda automática do mandato de parlamentares condenados em definitivo por crimes relacionados à administração pública. A matéria segue agora para votação no plenário. De acordo com o texto aprovado pela CCJ, a perda do mandato de deputado ou senador passa a ser imediata após a condenação definitiva por improbidade administrativa, crimes contra a administração pública ou outros crimes cujas penas sejam de 4 anos ou mais. Nesses casos, se o Supremo decretar a perda de mandato, a mesa da Casa Legislativa se limitará a comunicar a perda do cargo, não havendo a necessidade de votação em plenário. O que acontecerá a partir de agora é que nenhum parlamentar com pena transitada em julgado poderá permanecer no mandato sem que as mesas, tanto do Senado quanto da Câmara, possam imediatamente definir a perda do mandato. A comissão também aprovou o projeto que limita o valor da taxa de remarcação de passagem aérea a 10% do preço pago por cada trecho. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje as emendas do colegiado à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também foram aprovados o projeto que coíbe a venda de alimentos nocivos à saúde nas escolas e o projeto que permite às empresas a concessão de férias proporcionais aos funcionários a partir do 6º mês no emprego. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que dá às empresas a possibilidade de conceder férias proporcionais aos empregados após 6 meses de carteira assinada, desde que o benefício esteja determinado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Também foi aprovada a autorização para que trabalhadores com menos de 18 e mais de 50 anos possam fracionar as férias. A matéria seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Na verdade, era uma anomalia, porque o que os outros trabalhadores têm, aqueles que têm menos que 21 e mais que 50, a juventude não tinha. Então foi assegurado a todos o mesmo direito das férias parceladas. Já na regulamentação da nova lei das domésticas, o relator do projeto que criava uma guia única para a cobrança dos encargos patronais lembrou que o Senado aprovou em julho matéria que tratava do assunto. Isso foi amplamente debatido, foi aprovado pela Casa e em referência a isso, vamos direto ao voto, opinamos pelo arquivamento do projeto. A alimentação de crianças e adolescentes nas escolas também foi debatida. Os parlamentares aprovaram o projeto de lei que proíbe o licenciamento e a renovação de alvarás das lanchonetes que venderem alimentos pouco nutritivos ou ricos em açúcar, sódio, gordura saturada e gordura trans. A ideia desse projeto é exatamente penalizar os estabelecimentos de ensino que atuam nas escolas, vendendo esses produtos que não são saudáveis para a alimentação das crianças, e também o Sistema Único de Saúde estabelecer uma ampla campanha de divulgação entre os professores, os educadores, as crianças e as famílias para a importância da alimentação saudável das crianças nas escolas de educação básica. Os parlamentares também aprovaram o relatório com as emendas apresentadas pela Comissão de Assuntos Sociais à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relator da matéria na comissão, senador Cacildo Maldaner, decidiu unificar em 5 ações todas as sugestões apresentadas. As ações que mais se destacaram dentro dessas 5 são o trabalho escravo, a saúde para a mulher no geral, a assistência para os deficientes, implementação de meios de atendimento a toda a população com a saúde gratuita, é um apelo muito forte. Mais ou menos são os temas, saúde para a mulher, em toda a sua amplitude, quer dizer, a gente sentiu que são as demandas mais fortes apresentadas pelos colegas nessas 50 e poucas emendas, para que sejam as prioridades na Comissão de Assuntos Sociais para o exercício 2014. Construir hidrelétricas com grandes reservatórios é uma alternativa condenada por muitos ambientalistas. O assunto foi discutido em audiência conjunta das comissões de Infraestrutura e Meio Ambiente. As usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, e de Belo Monte, no Pará, são do tipo fio d'água. Nesta tecnologia, não existem barragens com grandes quedas e os reservatórios também são menores. Como não é possível armazenar a água para controlar a vazão,
a produção de energia diminui nos períodos de seca. Nas usinas tradicionais, com grandes reservatórios, o aproveitamento do potencial hídrico é maior, porque os administradores procuram manter sempre o nível de água adequado para a geração de energia. Essas características da produção hidrelétrica trazem vantagens e desvantagens para os dois tipos de usina. Qual modelo deve então ser adotado como prioritário no país? A questão foi debatida em uma audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura e de Meio Ambiente. Os especialistas disseram que a pressão de organizações não governamentais tem inviabilizado os projetos de hidrelétricas com grandes reservatórios, que provocariam mais desmatamento e impactos sociais. Eles defenderam as barragens, tanto para a produção de energia, quanto para outros fins. Barragens e reservatórios têm sido utilizados na administração de eventos hidrológicos extremos há 4.000 anos. Riscos hidrológicos relacionados a enchentes e estiagens têm sido efetivamente mitigados através do uso inteligente do armazenamento provido por reservatórios. Nunca houve realmente em nenhum governo, né, uma política clara de fomentar esse tipo de reservatório de uso múltiplo. Então, apesar dessa falta de articulação, nós temos algumas histórias de sucesso em termos de uso múltiplo, né? Então, no Rio São Francisco, algumas usinas hidrelétricas, no caso reservatórios, né, elevaram a área irrigada em 320 mil hectares no polígono das secas. Os representantes do governo negaram que haja preferência pelas usinas a fio d'água. Eles admitiram que as pressões pela preservação do meio ambiente e das áreas indígenas na Amazônia dificultam a construção de grandes reservatórios, mas disseram que os projetos são aprovados de acordo com a viabilidade técnica. A gente não pode se fazer cortes tendenciosos, né? Se eu quero valorizar um determinado tipo de geração, eu digo que o impacto global é mais importante. Se eu quero vilanizar, eu digo que o impacto local é mais importante. Todas elas terão impactos nas mais diversas dimensões e no tempo. E nós devemos fazer essa discussão de uma forma transparente e as opções têm que ser claras para todos e por que nós estamos tomando essas decisões. A usina com reservatório, e aí eu passo para essa segunda parte, é claro que ela é música. Se eu conseguir implantar, se eu tiver condições de implantar e características de engenharia que indiquem um reservatório, como foi citado, Chacurão. Chacurão eu tenho um problema, eu faço uma usina, é um excelente lugar para fazer uma usina com reservatório. Só que eu tenho terra indígena ali. Eu tenho que regulamentar a 231. Eu tenho que ter uma discussão mais forte. Não é simplesmente, se o Ministério botar no planejamento, sai. Não é assim. Isso aí é muito mais complexo. Para os senadores, o país não pode abrir mão de nenhum tipo de usina hidrelétrica que aumente o potencial de produção. Tem que insistir sempre pelo maior potencial, pelo melhor e mais racional potencial que nós podemos fazer. Os enfrentamentos, eles ocorrerão de qualquer maneira. Em outubro, a Constituição Federal completa 25 anos desde que foi promulgada. Hoje pela manhã, o Senado lançou uma versão digital da Carta Magna. O formato livre e aberto foi adotado para tornar o conteúdo compatível com as diversas plataformas existentes no mercado. A edição digital permite a leitura da Constituição em tablets, smartphones, notebooks e desktops. Assim como na versão impressa, é possível fazer marcações, anotações e destaques no texto. Outra boa notícia é que a Constituição Federal em formato digital está totalmente adaptada ao conceito de acessibilidade e, dessa forma, compatível com os aparelhos que também têm recursos de leitura para pessoas com deficiência visual, além de possibilitar a mudança do tipo e tamanho da fonte, facilitando, portanto, dessa forma, a leitura. Durante a cerimônia, Renan Calheiros destacou algumas das mudanças mais recentes na Constituição brasileira, que completa 25 anos em outubro. Só este ano, o Senado aprovou também emendas constitucionais relevantes para o Brasil. Entre elas, a eliminação da aposentadoria como pena disciplinar para juízes e membros do Ministério Público que cometerem crime
a ficha limpa para os servidores dos 3 poderes, o fim do voto secreto em processo de cassação, também essa matéria já está tramitando na Câmara dos Deputados, a diminuição dos suplentes e a proibição de parentes, na forma da legislação brasileira, para este cargo, para disputar este cargo. E ainda a emenda constitucional que facilita, que abre mais, que democratiza mais ainda o exercício da iniciativa popular no processo legislativo. Para conseguir a versão digital da Constituição, basta acessar a página da Livraria Virtual do Senado no endereço livraria.senado.gov.br. O download do arquivo é de graça. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.